todos, bem-vindos para mais um dia de estudo, mais uma noite, né? A gente vai dar continuidade, né, ao nosso estudo, ao nosso fluindo no capítulo, mas se alguém tiver alguma dúvida do capítulo anterior, a Yarinha vai responder. Ela sabe tudo. E antes da gente iniciar nosso estudo, a gente agradece a oportunidade de estarmos aqui nessa casa de luz, nessa casa de amor, com essa oportunidade que a gente tem de receber esses conhecimentos através da Yarinha, através desses livros que a espiritualidade tão empenhada no nosso crescimento, no nosso aprimoramento nos oferece. Então, e a gente só tem a agradecer, né? E com essa gratidão no coração, com esse todo cuidado que a espiritualidade tem, não só com as informações que elas nos passam, mas com todo o cuidado que eles preparam a nossa casa, que é a Seara. Para a gente ter essa oportunidade, a gente fecha os nossos olhos e através da prece a gente vai sentir a oração que Jesus nos deixou. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia
capítulo passado, a gente viu o processo de desencarnação do Dimas. E ele ficou para o plano carnal, ele estava integralmente morto, mas pelo plano espiritual ele ainda estava ligado pelo cordão de prata, porque ele ainda tinha um processo a ser cumprido para o total desligamento. Então, Jerônimo e a equipe deixam ele aos cuidados da mãe dele, né, o perispírito dele aos cuidados da mãe, e vão de volta para a casa transitória. E agora vai começar o capítulo 14, prestando assistência. A equipe socorrista, depois de finalizar a quase desencarnação do Dimas, volta para a casa transitória para fazer outras coisas. E já deixaram tudo acertado que no dia seguinte, 2 horas mais ou menos antes de encerrar o velório, né, de acontecer o enterro, eles estariam de volta para que o Jerônimo cortasse o cordão de prata. E Dimas finalmente se libertasse dos seus despojos, né? Só que o André, ele tinha vontade de ficar ali, porque ele queria vivenciar esse total desligamento. Ele queria ficar na casa para acompanhar todo esse processo, porque ele não teve oportunidade quando ele se desligou do próprio corpo físico. Então, ele não conseguiu efetuar observações educativas, né, para ele próprio. Então, ele vai até o Jerônimo, calma. Ele vai até o Jerônimo e pede se ele podia voltar, né, para a casa do Dimas. E o Jerônimo diz que sim. E o André fica muito satisfeito e ele diz assim: constituía a liberdade instrutiva com a responsabilidade de minha consciência e a confiança dos meus superiores hierárquicos. Então André sai da casa, retorna para a casa do Dimas, ele chega lá e vê a movimentação de encarnados e desencarnados velando o corpo, né, que estava no caixão do Dimas. E em outro cômodo estava o perispírito do Dimas, acolhido pela mãe, velando o filho, e mais 2 amigos espirituais que estavam fazendo a segurança do Dimas. Boa noite. Esse primeiro momento desse capítulo, ele é muito importante e ele é muito sutil. Primeira coisa, André Luiz alcança, pelo esforço pessoal, a possibilidade de fazer uma observação sozinho. Essa é a primeira vez. Isso é muito importante, é uma conquista. Outro aspecto, ele presta atenção como curioso e pesquisador, que até então ele tinha elegido para ele que desencarnar era algo muito ruim. Porque ele passou na pele algo muito ruim, como um suicida involuntário. E é o que vai tratar esse capítulo. Vai dar até o exemplo de uma moça que desencarna assim. A Bia já explica, né? E aí ele vai analisar na observação que existe a excelência da vida, mas nós precisamos aprender a morrer. Aprender a morrer não é uma coisa tão simples. Ainda está cheio de tabu e cheio de dificuldades. Porque vejam, muitas vezes nos estudos que a gente faz são narrados pessoas boas. Não estão falando de grandes criminosos, bandidos da sociedade, marginais. Estão falando de pessoas como nós, comuns, né?
mas que na hora da partida a gente encontra muitos embaraços, com muitos apegos, muitas ideias, crenças. Crença, muitas vezes, está quase lá, lado a lado com preconceito. Porque às vezes essa crença não é uma crença que me liberta. Às vezes a ideia que eu carrego na minha alma, daquilo que eu fui aprendendo na família, na cultura, é algo que me escraviza a um estado de sentimento que é muito sofrido. Então, na hora de ir, eu acho que eu vou ter que dar conta dos meus filhos, como é que vai ficar minha esposa, como é que vai ficar meu marido. Eu começo a criar uma série de embaraços que me prendem ao corpo. E aqui ele está mostrando que sim, nós temos ajuda, mas nós precisamos conquistar a ajuda. Veja que muitos de nós primeiro quer o descanso para depois vir o trabalho, né? Olha o chamado, primeiro trabalho, primeiro dever, primeira responsabilidade, para depois a gente conseguir conquistar a paz de descansar sem culpa. Quantas pessoas hoje, quando vão ter um descanso, vão ter um passeio, um momento de lazer, não consegue relaxar, preocupado com o dia depois. Ele não desliga, porque existe uma culpa substancial ali nutrindo que a pessoa não consegue viver onde ela está. Ela está sempre no lugar diferente, ou numa outra situação, ou no passado, mas ela não se enquadra no hoje. Então, o que ele está falando no início desse capítulo é extremamente importante para todos nós. E um desses amigos se chamava Fabriciano e acolheu André, logo que André entra no aposento. E ele começa a falar sobre o Dimas, como ele sentia admiração, né, pelo trabalho do Dimas, da dedicação, do proveito, da assiduidade do Dimas, em 6 anos de trabalho juntos. Não é tanta coisa. Para aqueles que falam assim, nossa, comecei tarde, olha, perdi tempo. Olha que legal, está falando que uma pessoa, durante 6 anos da vida dela, que ela se dedicou ao próximo, já tem muito valor. Então, às vezes, as pessoas batem no peito, todas orgulhosas, a minha vida inteira dedicada ao trabalho. Muito legal. Mas o importante é começar. E então, ele explica que ele faz parte, o Fabriciano, de uma comissão espiritual de serviço que vem atendendo aos necessitados por intermédio do Dimas, né, nesses últimos 6 anos. Então, o trabalho do Dimas era sustentado por essa equipe do Fabriciano. Então, o André fica surpreso e pergunta se tem comissões de colaboração permanente para todos os médiuns em geral. E o Fabriciano diz que não, né? Que mediunidade é título de serviço, como qualquer outro. E tem gente que gosta do título, mas não gosta do serviço. Não cumpre as obrigações, portanto, não merece assistência, como os que trabalham bastante merecem, né? Então, ele fala que a ajuda para os médiuns em geral não é só para aqueles que estejam realmente dispostos ao trabalho ativo, porque tem muitos que não ultrapassam a tentativa, a observação. Eles buscam um caminho mais tranquilo e exigem ter contato com espíritos bondosos. Eles até tentam, né, uma construção no trabalho, só que na primeira dificuldade já abandonam o compromisso assumido. E também não gostam muito da aproximação dos infelizes, tanto encarnados como os desencarnados, e estacionam na menor picada de dor. Então, para isso, para essas pessoas, né, experimentadores, é muito difícil a formação de equipes eficientes. Como que eles podem contar com
com equipes formadas por pessoas que não se comprometem. E nós? E aí? E nós? Porque a gente está fazendo uma leitura onde a gente precisa se enxergar. Todo estudo é para a gente ter autoconhecimento. A nossa mediunidade está sendo proveitosa? Yara, mas eu nem tenho mediunidade, eu nem estou frequentando o centro como médium. A sua mediunidade na vida, no dia a dia, na sua sensibilidade, no trato, na lide com as pessoas, está indo bom? Porque ele coloca aqui que a gente faz exigências ao mundo espiritual. Eu quero trabalhar em si. Quando? Como? Ah, fulano me incomoda, não vou mais no centro. A gente coloca uma série de situações limitadoras para servir. Então parece assim que nós somos alecrim dourado. Lembra? Alecrim dourado do campo, né? Nasceu sem ser semeado. Que a gente quer um tapete vermelho com tudo certo para começar a servir. A gente carrega essa ilusão ainda. E isso dentro da psicologia chama delírio de grandeza. Delírio de grandeza. De onde nasceu isso? Em outras reencarnações, nós experimentamos algum tipo de poder. Poder grande, como um rei, uma rainha, um grande sacerdote, algo que teve notoriedade, mas um poder ali com um pequeno grupo dentro da nossa família. E pelos danos causados ao próximo, aquilo não virou um conhecimento, uma sabedoria, virou um transtorno, que chama delírio. Então eu quero ter o mesmo poder sem ter conquistado o mérito. Então eu quero que tudo esteja pronto para poder servir. Quando, e se, e onde. E aí a gente esquece que a nossa mediunidade é de prova. Pouquíssimos médios na Terra têm mediunidade natural, mas pouquíssimos. Nós todos provavelmente somos médios de prova. Por que de prova? Por quê? Porque a gente tem que lutar com o ego o tempo todo. Né? O tempo todo. Por isso que é muito importante a gente ter um pouco mais de humildade. Não é a condição, é fazer. Se a gente esperar a condição certa para fazer, não vai fazer nunca. Né? Então, que a gente se adapte, aceite com humildade o nosso grau de sensibilidade. Se a gente não tem mais sensibilidade ou aquela, é porque a gente ainda não desenvolveu. Então, que a gente tenha paciência, tolerância no estudo, dedicação a si mesmo, ao próximo. Porque senão a gente vai estar sempre usando a ferramenta de maneira errada. E o que isso vai acontecer? O que está acontecendo na sociedade. Por que a gente acha que está tanta gente com depressão, com síndrome do pânico, com outros tipos de transtornos da natureza psíquica? Porque o nosso aparelho mental está canalizando energias que antes não canalizava e não sabe dar conta disso. Então, André escuta as observações de Fabriciano e se pergunta por que um espírito tão nobre, né, tão superior, porque a equipe dele não auxiliou o desencarne do Dimas, em vez de chamar a equipe socorrista. Então, André faz essas perguntas para ele mesmo, né? Mas antes dele formular a pergunta, o Fabriciano já se adianta e responde para ele. Apesar de sermos bem amigos do médium, não foi possível acompanhá-lo no processo. Eles têm delegações de trabalho, mas no assunto entrou em jogo a autoridade de superiores que resolveram proporcionar repouso ao Dimas, o que não seria possível dar-lhe caso viesse diretamente para a nossa companhia. E o assunto indo para o problema da morte, o André interessado pergunta: nem todas as desencarnações contam com o amparo de grupos socorristas? E o Fabriciano responde: nem todas as desencarnações contam com o amparo da caridade de assistência indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Daí o André ainda com os questionamentos dele, né?
Mas não há casos de criaturas essencialmente boas, bondosas, entrosadas em comissões de serviço espiritual, de natureza superior, sem que haja missões de salvacionistas previamente designadas para socorrê-las? Vamos que Dimas estivesse em ligação recente com sua comissão de trabalho e desencarnasse sem o cuidado de um grupo socorrista. Seria deixado a mercê da circunstância? Aí o Fabriciano responde com franqueza que isso poderia acontecer, sim. Que existe precedentes. E que semelhantes trabalhadores aflitos por conseguir de qualquer modo a desencarnação, alegando necessidade de repouso, muitas vezes ficam abandonados. Aí ele dá o exemplo da senhora, uma jovem senhora, trabalhadora, bondosa, super caridosa, voltada para o trabalho espírita, assistencial. Ela, numa discussão com o marido, por conta de discussões, rusgas com o marido, ela pede para desencarnar, pede a morte. E ela fica levando, tanto é que ele fala assim, né, o André, que a palavra tem poder. E a Yarinha sempre fala para a gente, né, para a gente ver bem o que a gente fala, né, pelas consequências. Então, essa mulher, essa jovem senhora, ficava pedindo o desencarne porque ela queria descansar, ela achando que desencarnando ela descansaria dos conflitos que ela tinha em casa com o marido. E eram situações assim bem bobas, né? Mas ela implicou e queria morrer. Só que ela sabia que ela não podia se suicidar, porque ela sabia das consequências do suicídio. Só que ela ficava desejando aquilo. Até que um dia, por uma gripe boba, ela desenvolve uma icterícia que desencadeia a morte dela. E ela é considerada como uma suicida inconsciente. Por tanto desejo da morte, ela foi enfraquecendo o organismo, né, ficou debilitada, e uma simples gripe levou ela embora. Existe um tribunal, depois que a gente desencarna, e dizendo, você foi suicida, você não foi? Não. Não existe isso. Isso é coisa da criação humana. Então, como é que se sabe que a pessoa é ou não é suicida involuntário? Porque ela não tomou veneno, ela não se enforcou, não se jogou na frente do trem. Quer dizer, não houve uma intenção declarada. Existem manifestações biológicas no nosso corpo perispiritual. A densidade que ele absorve de toxinas deixam marcas que são possíveis observar o suicídio involuntário, inconsciente. Não aguentou as leviandades do marido. Vamos voltar para a ideia das crenças? Até onde o nosso orgulho diz assim, não posso tolerar, não posso aceitar, não devo. Até onde? Só que ao invés de buscar soluções, me sinto impotente, não tenho como pedir para o meu marido, olha, tem a postura assim, tem a postura assim, me sinto ali amarrada ou amarrado, né? Isso não acontece só com as mulheres. A gente toma o caminho da autocomiseração, da dó de si mesmo. Eu fico com tanta dó da minha vida. E só que, olha, a auto-obsessão, eu não preciso de ninguém para me machucar. Eu vou me machucando, eu vou regando, nutrindo aquela ideia. Magoou meu ego, desonrou, me está me desrespeitando. E aquilo vai crescendo dentro da gente. Ao invés da gente entender as tolices, as leviandades como uma falha moral que todos nós temos e buscar a reconciliação, a reintegração do comportamento, a gente se sente como vítima.
E a gente vai abrigando, só que às vezes a gente faz isso e às vezes nós que estamos aqui sentadinhos fazemos isso por anos e não nos damos conta. E aí tem uma orientação que ele coloca muito legal. Quando ela vai conversar com as pessoas, ela não escuta as sábias colocações, mas só aquilo que alisa o ego machucado. Olha que interessante, nós não fazemos igual? Aquilo que a gente quer escutar da espiritualidade, de algum irmão, de um amigo que a gente está desabafando, a gente não quer escutar certas coisas. E a gente se irrita se a pessoa fala a verdade para a gente. Agora, se acolhe, puxa, Yara, como você só, mas sua vida está difícil, né, companheira? Puxa vida, deve ter sido difícil até agora. Como você só? De repente, aquilo que meu ego quer escutar, que eu sou a coitada, aí, nossa, a Rosinha é maravilhosa, a Rosinha é minha amiga. Ela só fala coisa boa para mim. Ah, mas João não gosta de mim, não. Ele fala coisas que eu tenho que acordar, parar com isso. Ele não sabe que eu estou sofrendo. Quantos de nós já fizemos isso? Vai falar? Eu fiquei aqui pensando, essa baixa de imunidade, não essas baixas pontuais, mas vamos considerá-las também. Mas, inclusive, acho que é leucopenia que chama, quando a pessoa já tem uma baixa imunidade constante quando vai lá no exame. Eu não sei o nome. Mas tem, os leucócitos sempre baixam. Como chama? Ah, não sei. Enfim, o nome eu não sei. Mas sempre tem os leucócitos abaixo do normal, sempre com uma imunidade mais deficiente. A gente poderia considerar que no campo psíquico existe uma insatisfação pela vida, às vezes nem perceptível no dia a dia. Não sei se deu para entender. Vamos aproveitar para a gente dizer assim, que nós temos uma dificuldade muito grande de nomear o que sentimos. Às vezes a pessoa vive uma determinada insatisfação. Ela não tem uma insatisfação global. Às vezes tem coisas que ela é muito bem resolvida e está muito bem. Mas tem aquele ponto, aquela fragilidade na alma, onde realmente o padrão vibratório dela despenca e isso abre campos à imunidade e tudo mais. Então a gente tem que ver que a nossa imunidade depende muito do nosso estado de afeto, de emoção, né? De disposição para a vida. Lógico que a gente fica magoado. Lógico que tem notícias muito mais difíceis que outras. Lógico. Né? E isso vai ser assim ainda por um tempo. Só que eu tenho que buscar esperança. Eu tenho que buscar alguma solução. Eu não posso ficar naquela coisa, naquele ciclo vicioso, né? Que não vai ter saída, que não adianta, eu nunca vou perdoar. Quantas pessoas falam assim, né? Nunca vou perdoar. Nunca não existe, gente. Né? É se colocar numa sentença. Vou levar mais tempo, gostaria de entender, gostaria já de ser um espírito muito maduro, muito entendido, que eu ia soltar essas mágoas, mas eu vou assumir que eu ainda não consigo e vou digerir. Então, quer dizer, trazer a sombra da insatisfação para a luz e a aceitação. O Emmanuel, eu esqueci o autor, aqui no livro Coragem, ele coloca dessa aceitação moral. Não é só uma aceitação. É uma aceitação com sentido. Eu vou aceitar a minha falência, a minha dificuldade, mas eu sei que aos poucos eu vou trabalhar em cima dela. E aí eu não sufoco, fingindo que está tudo bem, ou deixando essa lamúria tão alta a ponto de perder o controle. Tem dois momentos, né? Um é quando eu psicossomatizo por conta de uma desestruturação emocional consciente. E aí, eu acho que já vem também no registro perispiritual reencarnatório, porque essa baixa de leucócitos é muito comum nas crianças, que não têm ainda essa consciência. Será que elas já vêm marcadas por uma história que elas viveram no processo anterior? A espiritualidade fala, por exemplo, que a depressão, que já tem a modulação química, que já é uma herança familiar, que já tem uma mudança no funcionamento bioquímico, elétrico, já é do passado. Ela não herda porque herda, ela herda porque tem uma assimilação do perispírito dela com o corpo que ela está recebendo, com a carga genética. Então, sim,
A criança já se manifesta. Lógico que o meio que ela vive, o ambiente é um facilitador para acessar essas memórias que já estão impregnadas no próprio corpo. Né? Então, a chance de uma criança ter manifestações psicossomáticas também é muito alta. Agora, vamos dizer que é um espírito que está realmente interessado em se melhorar. Ele pode ter muitas dessas manifestações logo no início da reencarnação para fortalecer a vontade dele no caminho certo, como um lembrete daquele fracasso que ele precisa corrigir. Então, às vezes, ele vem já com uma predisposição à doença, mas para saber que tem que lutar. Né? Yara. Quem vai falar? Desculpa. Aqui. Aqui. Essa senhora que ela desencarna, ela é uma pessoa que tem um serviço de assistência, só que ela desencarna com essa mágoa no coração e ela fica como uma suicida inconsciente. Quando ela chega na espiritualidade, ela toma consciência dessa mágoa, ou ela fica num tempo, ou ela tem um socorro. É muito difícil isso, né? Nós temos um livro chamado Martírio dos Suicidas. É um livro um tanto forte, né? Mas que narra que muitas vezes essa pessoa que no ato translocado, achando que vai aliviar a vida, às vezes tem até uma lenda chamada La Chorona, né? Que é uma história do estado comum de uma mãe que defende os filhos matando os filhos. Né? Tem casos assim. Bom, enfim. Vamos lembrar que muitos desses espíritos, assim que chegam, que se deparam com a realidade, que ela fica duríssima. Desculpa a linguagem, bem infantil. Se eu tenho um crediário de 10 vezes nas Casas Bahia, esse crediário sobe para 1 milhão. Não é porque eu estou em dívida, não é isso que eu quero dizer. Mas a carga em relação à vida, ela perde estrutura, ela perde defesa. E pelo fato de ter sido uma pessoa que fez o bem, ela conquistou simpatias de irmãos amigos, que por compaixão vão socorrê-la. Não por mérito exatamente, entende? O mérito faz com que eu transforme as minhas células, a minha vibração. Por compaixão do outro, eu ainda preciso todo aquele processo de cuidado, de restabelecimento. O que estamos conversando, portanto? Eu sei que aqui dentro, se a gente for todo mundo contar alguma história da vida, a gente vai contar histórias muito tristes. Muitas coisas. Todo mundo tem histórias muito tristes. Tá certo? Mas se eu pegar essa história triste e cultuar essa história triste como se eu fosse menos ou que eu não tive sorte e me sentir realmente desfavorecido, eu vou encontrar motivo para não viver. Eu vou provar para mim que a vida não vale a pena. Mas se eu pensar que toda vez que eu tive esse momento ruim, mas que eu tive ajuda para aguentar, e que tivemos outros momentos e que é muito mais fácil lembrar da dor do que do benefício, e eu continuar lembrando do quanto Deus é generoso comigo, eu consigo contornar a dor e dar um sentido para ela dentro de mim. Vamos lembrar que o que faz a gente perder estímulos na vida é perder sentido. Para que eu vivo? Ah, estou velho. Quantas pessoas falam isso, né? Ah, estou velho, não sirvo para mais nada. Espera. Como que não serve para mais nada? Você talvez não serve para levantar 10 quilos, 50 quilos, fazer a limpeza na casa toda. Mas você serve para quê? Estrutura de família, a sua presença às vezes une a casa, dá a sensação de pertencimento. Não é assim? Então eu tenho que ver qual é a minha importância na tarefa que hoje o meu corpo, a minha vida me dá. E se eu não conseguir fazer essa atualização com o avanço do tempo, eu vou ficar perdido. O auxílio que ela teve, apesar dela ser uma pessoa extremamente caridosa e muito ingênua, por isso que ela caiu nesse conto dela mesma, né? Eles puderam, os amigos espirituais puderam só afastá-la das vísceras cadavéricas há 2 dias. Então ela morreu, ficou quase 1 semana ali, presa ao corpo, e há 2 dias que eles
conseguiram afastá-la do corpo em condições impressionantes e triste. E como ela não havia nenhum direcionamento para assistência particular, eles não tinham para onde enviá-la, porque o Dimas tinha a equipe que ia levá-lo para a casa transitória, e da casa transitória eles iriam para o nosso lar, né? Aí e ela não, porque ela não cumpriu o tempo que ela tinha que cumprir, né? Ela acelerou o processo de desencarne dela. E então, ela estava sem assistência nenhuma, e por misericórdia de alguns, porque ela estava largada à própria sorte. Então, o diretor que fazia parte dos serviços que ela participava, né, da comissão dos serviços que ela participava, recolheu-a por compaixão, e ela se foi de qualquer jeito para o trabalho. Então ela queria tanto o descanso, e ela não teve o descanso, porque além de ter acontecido todo esse processo ruim do desencarne dela, ela já foi para o trabalho, e de qualquer jeito, sem escolher, sem opção. Esse livro está narrando histórias da década de 40. Estamos em 2025. Vamos lembrar que a evolução se dá do espiritual para o material? Quando a gente fala que há 30 anos a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Que mais tempo, um computador era o tamanho de uma sala inteira, e hoje a gente tem um computador na nossa mão. Há poucos anos, vocês imaginam esse avanço todo na espiritualidade? Então, o quanto que a espiritualidade tem se organizado em comitivas, em núcleos, em organizações da espiritualidade para atendimento. Então, às vezes a gente fica muito aflito. Se a gente não tomar cuidado com a leitura, vai parecer que não tem ajuda. Não. Deus, na providência, está dando ajuda para todo mundo. E a espiritualidade fala incansavelmente assim: se não é socorrido, é porque não se permitiu ser socorrido. Tá bem? Então que a gente não tenha medo. Não entre num ciclo. Será que eu vou ter ajuda? Será que eu não vou ter? Isso é um sofrimento. Muitas pessoas têm alguns livros na psicologia muito interessantes, né? Os sonhos de morte. Quando a pessoa está terminando a reencarnação, ela sonha muito com a finitude, com a morte. Ela sonha muito com a casa da infância. Então, veja que até a vida mental, ela se prepara para fechar o ciclo, né? Então, nós precisamos olhar essa passagem de uma maneira muito mais tranquila, mais eficiente. Não perca tempo, né? Não perca tempo em coisas inúteis, tá bom? Então, hoje, se a gente pensar 80 anos depois do que ele está apresentando, quanta melhora, quanta mudança a espiritualidade já promoveu. Até mesmo ambientes específicos para cuidar dos suicidas, né? Ambientes específicos para aquele que é suicida exclusivamente de substâncias, de violências, né? E assim por diante. E o Fabriciano, contemplando o Dimas perispírito, acaricia, né, a cabeça dele e fala que nosso amigo Dimas repousa agora, terminou a tormenta de provas incessantes. E a mãe do Dimas comenta que ele está melhorando, né, que os resíduos que estavam ligando ele ao cadáver estão quase extintos. E olhando em volta, ela comenta que se fosse possível os encarnados colaborarem, né, com a conversação, o ambiente ficaria mais propício para que essa melhora do Dimas fosse mais efetiva, mais rápida. E
que, lamentavelmente, os irmãos encarnados não possuem a chave de reais conhecimentos para adequar a essa hora. Então, ela estava falando que ela insistia para que ele dormisse, para que ele não ouvisse, não participasse desses ruídos que estavam acontecendo ali, no outro cômodo. E aí o Fabriciano explica que toda conversa gera imagem e que se o Dimas capturasse aquelas imagens, mexeria com ele, e realmente era o que estava acontecendo. Ele estava sentindo as vibrações das imagens das conversas ali naquele recinto. E aí o Fabriciano fala assim para ele: vai lá e confere, porque ele fala, né, que vê para crer, né? Em outras palavras, que era melhor ele ver do que ele ouvir o que o Fabriciano estava falando. Então o Dimas vai até lá, onde está sendo velado o corpo, e quem estava pertinho do caixão ainda estava numa situação de prece, de respeito, né? Em silêncio, mas se afastando um pouquinho mais do caixão, alguns passos, já tinha uma conversa falando do Dimas. Aí um jovem chega para um senhor e pergunta se ele já recebeu a importância que o Dimas estava devendo para ele. Aí ele fala que não, mas que com certeza o Dimas tinha um caráter ilibado e os filhos assumiriam essa dívida que o pai ia deixar. E esse senhor começa a tecer elogios ao Dimas, como ele era uma pessoa de caráter reto, sereno, enfim, elogiando. E ele fala, e o Dimas, ele participou de uma situação há 30 anos, e ninguém ficou sabendo. Ele era vizinho de um político muito importante na cidade, e na calada da noite ele vê o vizinho saindo pelas portas dos fundos com a esposa de um amigo. Alguém estava observando a cena e o vizinho vê. E ele vai lá, tira satisfação com a pessoa que estava escondida vendo, né? E a pessoa pede para que ele não machuque, mas ele acaba matando a vítima. E o Dimas, que viu tudo, corre para socorrer, mas não dá tempo, a pessoa morre ali no local. O político, a mulher vão embora, a polícia chega e o Dimas fala que chegou, tentou socorrer, mas que não viu quem foi, não viu nada. E aí o jovem pergunta, mas como que o senhor ficou sabendo disso, se era uma coisa, um segredo, se o Dimas não contou para ninguém? Né? É que na hora que esse senhor, que o assassino estava morrendo, ele chama o padre e faz a confissão, e ouviram o que ele falando para o padre. Aí já vira fofoca e todo mundo fica sabendo, né? E então o Dimas, e assim, ele terminando essa fala, entra uma entidade gritando, falando, eu sou o assassino, quem que está me chamando? Quem que está me julgando? Você é o juiz? E nisso, o Dimas já começa a ficar agitado, tremendo, querendo, ouvindo,
né, sentindo o que estava acontecendo e querendo ir para lá participar daquilo. Mas a mãe continha o filho e o Fabriciano, ouvindo que chegou esse intruso, ele vai correndo até a sala e consegue expulsar. Não só ele, como outros espíritos que estavam ali invadindo o local sem ter amizade, sem nada, curiosos, né? sem ter permissão. Aí, eu me perco. Yara, eu fiquei confusa nessa parte, assim, se eu vejo um assassinato, eu sei quem fez. Isso ficou muito confuso na minha cabeça. Eu tinha certeza que essa pergunta ia aparecer, sabia? E não sou mandiná, hein? Olha, não deu, essa não deu. No Evangelho, até me preparei antes. No Evangelho tem uma pergunta assim, até onde devemos denunciar o erro de alguém? Né? Então, o Dimas, na verdade, ele foi muito caridoso. O que é adiantar o escândalo? Mas não é feito justiça? Mas eu sou o mecanismo de justiça ou Deus é o mecanismo de justiça? Naquele momento que eu quero denunciar que está errado, eu me assumo como a dona da história, né? Dimas confiou na providência, colocou nas mãos de Deus o que tinha que ser feito. Né? E é como se ele, para aquele crime, ele, na postura dele, tivesse dado a segunda chance, ou tentar de novo. Né? Vejam que quantos de nós, quando erramos, mais cedo ou mais tarde, a situação vai apontar na nossa consciência? Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, mais cedo ou mais tarde. Dimas, então, agiu por caridade. Difícil a gente entender. Não, é difícil a gente pensar em quais situações a gente deve agir do mesmo jeito, porque tem a vítima, até que ponto também a gente sabendo e se omite, não sei, fica confuso. Através do crime, houve uma morte, não tem mais o que fazer. A morte está ali, consumada. Agora a gente está vendo um crime contra uma criança. A criança está viva e está sendo um crime, eu tenho que denunciar. Até mesmo para parar o efeito. É diferente, né? Só que o nosso senso moral ainda tem muita dificuldade de avaliar qual é o momento certo. A gente ainda está muito iniciante. Então, é tão interessante que essa tarefa nem chega para a gente fazer. Né? Esse espírito do que foi assassinado, Dimas acaba não atraindo nenhuma revolta dele porque ele agiu imbuído da melhor da caridade? Porque Exato. Poderia também, né? Se você for... Exato. Dependendo da intenção. Mas o Dimas, naquele momento, vai socorrer. Ele vai socorrer, ele corre lá para ver se havia tempo de ajudar aquele rapaz. Não dá tempo, né? Então, a vibração do Dimas não é uma vibração que atraia essa... A vingança está para quem fez. Tá? Não quer dizer que vai gerar omissão. Muito difícil. Tá bom? Deus queira que a gente nunca precise passar por isso. Né? Agora, olha que interessante. Ai, sou chata, né, gente? Vocês me desculpem. Quantos velórios vocês já foram? Parecia que era velório ou pagode? Não é verdade? Estou mentindo? Parecia que a gente estava numa festinha, num churrasco. Não mede o tom da voz. Pior, não mede o tom da conversa. Pior, não tem o mínimo de caridade com a família de quem está ali vivendo, porque ainda para nós é um momento difícil, e não tem caridade com a pessoa. Que incrível que a gente tem esse lado da maledicência e ter que falar da vida dela. Se fez ou não fez, não nos comporta. Não tem, a gente não tem a ver. Por que a gente tem que lembrar as coisas? Por que a gente não pode lembrar um bom momento dela? Um momento até engraçado. Ok, tá bom? Mas por que a gente tem que colocar tragédia na pauta? Por que o ser humano gosta de tragédia? A gente dá ibope a programas do tipo da Atena. Né? Por que a gente não dá ibope a programas de esclarecimento de cultura? Então o ser humano ainda procura o mórbido. Só que isso faz o quê? A lei de ação
e reação, assimilação e repulsão de fluidos. Nos ligamos automaticamente à pessoa. Evocamos o espírito. Yara, eu não chamei espírito nenhum. Chamou? Lógico que chamou. Está falando da pessoa. Às vezes um tom intenso. Você está chamando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa responsabilidade, né? Convida. Outra coisa. Muitos povos orientais que festejam o desencarne, tem uma outra cultura em torno do desencarne, é muito mais leve, né? É um pouco diferente do nosso ainda. Sim. Yara, voltando um pouquinho, que eu fiquei com uma questão, e eu queria ver a sua opinião. Você colocou a rapidez que o mundo mudou, você mede através do comportamento então, não tinha telefone, agora todo mundo tem e tudo. Aí, pensando no suicídio e na relação encarnados e a espiritualidade. Então, se for pegar, por exemplo, eu reencarnei na década de 50. Em 60, 70, praticamente a gente não ouvia falar em suicídio, né? Era um caso de crime tratado na delegacia. Então eu fico, se eu tiver uma memória de como era a espiritualidade para cuidar dos suicidas, era uma casinha de 2 quartos. Hoje, tão pouco tempo depois, a Organização Mundial de Saúde diz que é um índice maior do que cardiologia, do que oncologia e tudo mais. Então, aquela casinha de 2 quartos, quando eu voltar, deve ser assim uma cidade. Exatamente. E uma cidade estranha, cheia de leitos, de gritos, de choros, né? Pessoas que estão ali em sono profundo, mas em terríveis pesadelos. E cujos pesadelos, a reverberação do acontecido, da dor, manifesta-se fisicamente. Então, algumas dessas pessoas têm o seu perispírito de forma horripilante. Guardam marcas da dor de uma maneira assim que a espiritualidade nem fala para não nos chocar. Então não é só ficar vagando, ficar na mão dos obsessores, é ficar na mão da nossa própria consciência culpada. Não existe pior adversário do que uma mente fragilizada sobre si mesma. E essa dor, então nós somos colocados em alas hospitalares gigantes, com isolamento da acústica mental, nos preparando, em muitos casos, para o exílio planetário. A desorganização é tal ponto, né, avassaladora, que não terá mais condições nem de voltar à reencarnação nesse planeta. Terá que recomeçar. Então a situação não é uma brincadeira. Eu vou, cometo suicídio, passo um tempinho sofrendo, recebo ajuda e bola para frente. Não é simples assim. Tudo tem um perdão de Deus. Que a gente não esqueça disso, tá bem? Mas nós vamos ter que fazer o caminho. Não adianta. Como diz o Dr. Risse, eu estou subindo a montanha. Lá pelas tantas, eu cismo de olhar para baixo, se eu desequilibrar e cair, não vai ter jeito. Falar, eu estava lá em cima. Eu vou ter que começar de baixo. Então, todo erro, principalmente contra a vida, ela vai ter as suas penosas consequências. Estava falando hoje à tarde que o problema não é a escolha. O que dói não é a escolha. Vejam se vocês concordam comigo. O que dói é quando eu percebo a consequência. Na hora que eu estou escolhendo, às vezes eu não estou ciente de quanto aquilo vai me custar. Às vezes eu estou tão tomada, tão envolvida, tão apaixonada pela ideia, que eu vou. Eu não tenho outra saída senão a morte. A morte é mais honroso do que eu passei. E eu acredito na ideia, de tal maneira que eu me convenço. Só que aí a ideia, a escolha, eu não entendo. Eu só vou entender depois com a consequência. E aí dói. Só um minuto, Cris, só para o pessoal de casa também escutar, por favor.
a equipe socorrista, nesse caso, talvez não tenha justamente entrado para ajudar, para que aquilo que estava lá não atrapalhasse o desencarne dele? Com essa condição toda que surgiu depois? Ah, sim, não tenha dúvida. Eles estão velando, né? Não só espíritos que são verdadeiros vampirizadores do desencarne, tem espíritos em tal lástima de vida, vagando, que vão nos cemitérios, vão nos enterros, sugar o restante do fluido. Veja, Dimas, uma boa pessoa, com supervisão, ainda estava preso ao corpo, mesmo com as funções vitais extintas. Então ele ainda tem muito material físico sendo exalado. E muitos espíritos, quando não têm a devida proteção, por não ter conquistado o mérito, eles são vampirizados. Então, esses são chamados vampiros mesmo, né? Então, quando atua, é para que não tenha nem esse tipo de presença e nem espíritos perturbadores. Porque ele foi evocado de uma outra situação. Ele não estava lá para vampirizar o Dimas. Ele estava lá porque ele foi chamado, porque relembramos uma história com teor malidecente, né? Aquele teor de fofoca. A energia pesou. E aí tem sempre o orientador, de acordo com o mérito. Eu não ia falar, mas vamos falar que eu sou bocuda. Aqui em Itanhaém, a gente tem o nosso cemitério, né? Tem o cemitério do centro e tem o famoso Coronel. Normalmente as pessoas vão sendo veladas ali no centro. A espiritualidade fez uma área que tira a vibração de estar ali naquela região, né? Então eles fizeram um tipo de uma sala para que o espírito que está ali com mérito descanse e tenha uma outra sensação ao acordar e ir despertando até ser encaminhado para um posto de socorro ou para uma colônia, né? Agora, quando o espírito ainda está muito endurecido, desencarnou de forma muito feia, com sentimentos e valores muito baixos, ele sente todo aquele impacto. Enfim, deu para entender, né? E o Fabriciano, ele fala até que os indigentes são muito mais felizes na hora do desencarne, porque eles estão sozinhos ali. Como eles morrem, não tem ninguém para velá-los, não tem ninguém também para eles ficarem ouvindo aquele burburinho, aquelas coisas. Então eles estão num silêncio, numa paz. Quer falar? Não. Está acabando já. Você não pode. Não, gente, por favor, a chatice de novo. Se esse indigente é indigente, mas não fez o mal para ninguém, não conquistou adversários, não está ali cheio de viciações, aí então ele tem um desencarne tranquilo, né? Agora ele é indigente, mas fez o mal, aquela coisa, ele não vai estar sozinho. Então não é bem assim, tá? Agora, como a gente falou até no outro encontro, um padre, né, uma rainha. Gente, a pessoa desencarna. O próprio Divaldo que a gente falando, acredito sinceramente que ele desencarnou um pouco antes do que foi apresentado. Um pouco antes, até realmente entrar. Por causa disso, protegê-lo até que ele se desprendesse mais do corpo e não recebesse essa carga de chamado, de desespero. Não, você não podia ter ido embora agora. Olha, falta. Esse desespero que a gente sente na hora. Então, a mulher do Dimas, ela levanta e vai correndo lá para o caixão. Fica chorando, debruçando, gritando, perguntando se ele ia mesmo deixá-la sozinha para sempre, como que seria a vida dela sem ele. E ele gemendo lá, sentindo toda essa vibração, porque o cordão de prata ainda era muito ligado, né, com a esposa. Tinha um forte contato entre ele e a esposa. Então, o Dimas, apesar de todo o esforço da mãe, ele levantou e tentou, e cambaleando, tentando ir para onde ela estava lá chorando. O Fabriciano se adiantou, foi na frente e transmitiu
passes de prostração, energias de prostração, para que ela desmaiasse, né? Ficasse desacordada e ela foi levada para o quarto novamente. Aí o Dimas se acalmou e voltou para perto da mãe dele e continuou ao seu desenlace, né, ao seu equilíbrio. Então o Fabriciano comenta que tem situações em que o drástico deve ser a medida inicial. Nosso irmão fez muito pela harmonia dos outros durante a existência e merece a libertação pacífica. Sinto-me, pois, no dever de garanti-lo, para que se desembarace dos últimos resíduos que ainda o inclinam à matéria densa. Então, outros amigos foram chegando, André foi se despedindo para encontrar com Jerônimo, que logo retornariam para a casa do Dimas para que fizessem o desligamento total do corpo do Dimas. Então, esse capítulo a gente teve várias questões, né, do velório, como é importante a gente saber se comportar, ter educação para participar de um velório. Esses espíritos invasores que entraram na casa durante o velório, se o Dimas ele tinha proteção espiritual própria dele, mas ele não fazia com a família a oração no lar. Então a casa dele não era protegida. Então, mais um chamado para quem não faz o evangelho no lar, né? Mais um chamado. E a outra questão eu esqueci. Aí, então, a gente vai encerrando por hoje. E alguém quer falar? Essa questão de velório, porque eu fiquei em dúvida assim, o que a espiritualidade fala assim, que, por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles não ficam velando a noite inteira, né? Eles vão lá, fecham o caixão e deixam sozinho. E os católicos já ficam lá, né? E depois que teve o Covid, não pôde fazer velório por um tempo. Aí até essa semana eu fui ver minha mãe, ela falou, aqui no bairro está morrendo várias pessoas e não tem mais velório. Para o kardecismo, assim, é melhor ter um velório, porque o mais importante é você estar na sua casa vibrando, assim, tipo que nem quando vocês falam aqui agora, né, ficar em silêncio, né, e tentar nem pensar, né, fazer um silêncio interno, né, seria isso, né, porque eu até vi um negócio que fala assim, que o caixão solta um monte de substâncias, né, também. Você fica naquele ambiente, tem bactérias ali, cadaverina. Não é exatamente o caixão, né? É o próprio corpo, Isso. né? Que ele entra em degeneração, né? Mas o que você está lembrando é uma coisa legal. É um hábito material o velório. O velório é um estado espiritual. Quem está cuidando de todos os trâmites são os irmãos encarregados. Tem hoje espíritos especialistas em desencarne, né? Nós deveríamos ter uma postura muito maior. Por exemplo, tem pessoas aqui na cidade que são importantes, aí vai todo mundo. Eu não vou. É mais um para dificultar. É muita gente em cima da pessoa. Como você falou, é melhor a minha oração em casa, na quietude, tirando o tumulto para facilitar o descanso da pessoa. Se ela merece ou não merece, deixa na mão de Deus, dos espíritos protetores, né? Nós precisamos de mais quietude. O problema qual que é? O tempo. O espírito precisa de um relativo tempo para terminar o desligamento do corpo.
Então, o velório, na verdade, quem faz é a espiritualidade, não somos nós. Né? Então, esperar esse tempo para que o espírito termine o desapego do corpo, o desligamento total, para que ele possa ser encaminhado. Tá? Então, na verdade, a gente não precisa de velório. Né? A gente precisa de um tempo para que seja enterrado ou cremado. Tá bom? Então, a gente está ainda com uma certa formalidade. Olha quanta gente fica magoada. Ai, fulano não foi no enterro do meu pai. Para que isso, gente? Às vezes ela está sendo até útil demais em casa, pensando com carinho, lembrando com respeito. Né? Então, a gente tem crenças que ainda precisam ser pensadas, avaliadas, para a gente descobrir quais serão os melhores caminhos daqui por diante. Tá? Vamos encerrar. Vamos fechar os olhos. Pessoal que está em casa também, vamos juntos. Agora é um momento não só do encerramento do nosso estudo, que serve de preparação para o nosso trabalho de desobsessão, mas é um momento de reflexão. Como estamos indo, as nossas escolhas, as consequências que já estamos vivendo há algum tempo, como precisamos nos conectar com a vida, com a presteza dentro do dever, o prazer do trabalho, o prazer de estar vivendo a vida que a gente tem, sem medo do futuro, sem medo da vida, sem medo da morte. E que no esclarecimento do nosso espírito, a gente vai desenvolvendo a coragem da fé. A coragem de viver coisas que a gente, no fundo, não gostaria, mas que a gente começa a entender que são necessárias e fazem parte do percurso. Então vamos juntos agradecendo o nosso encontro, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Uma ótima noite a todos. Quem for ficar, por favor, vamos ficar no equilíbrio. Quem vai se direcionar para casa, vai na paz de Deus, também, por favor, em silêncio. Vamos nos preparar para a próxima etapa do trabalho. Muito boa noite.